Meus amados, minhas queridas irmãs, nosso tema hoje é acerca da imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus, como um dos seus atributos essenciais a Ele, né? Todos os atributos de Deus são essenciais e são únicos em Deus, no sentido de que você só os encontrará da forma como são em Deus. Mesmo aqueles atributos que são chamados de atributos comunicáveis, né? Dentro da teologia se faz uma diferença entre atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os comunicáveis é aqueles que têm alguma relação conosco, né? Existe alguma característica daquele atributo em nós, como o amor, por exemplo, né? Nós podemos seguir o modelo de Deus do amor e podemos expressar o amor. Mas, no caso da imutabilidade, isso é impossível. Então, é um atributo incomunicável, porque nós não podemos copiá-lo, né? Nós não podemos imitá-lo de nenhuma maneira. A imutabilidade de Deus é uma característica inerente e única em Deus. Então, vamos procurar entender quão importante é nós percebemos, né, esse atributo do nosso Deus. Bom, uh, primeiramente, a imutabilidade de Deus, ela é um aspecto do seu senhorio infinito. A gente já tem falado acerca de Deus como um ser infinito e faz parte dessa característica de Deus como um ser infinito também ser um ser imutável, né, uma característica da infinitude de Deus. E isto o diferencia da sua criação, né, totalmente, né? A gente não pode compará-lo a nada do que Deus propriamente criou, né? Quando olhamos para a criação de Deus, não encontramos nada que a gente possa dizer, ó, Deus é mais ou menos assim, ou é mais ou menos aquilo ali. Né, não dá. Todo tipo de comparação que nós usamos, ela já é falha por natureza, já é limitada. O próprio Deus diz, né, a quem me comparareis? Não há como comparar Deus. Então, a imutabilidade é outro desses atributos que o diferenciam da sua criação, mas não afasta dos relacionamentos, no sentido de torná-lo sem comunicação, vamos dizer, com a criação, né? Dada a distância que este atributo tem, né? Ou é em relação a Deus. Pelo contrário, nós vamos ver que a imutabilidade de Deus, ela garante os relacionamentos de Deus. Aí aqui temos o nosso breve catecismo. E lá na pergunta número 4 diz assim: Deus é um espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então, dentro do nosso breve catecismo, logo no início, nós já afirmamos que o nosso Deus é eterno e é um Deus imutável, né? Imagine por um pouco o que aconteceria se Deus deixasse de ser um Deus imutável, né? O que aconteceria, o que seria de nós se esse Deus não fosse imutável? Talvez a primeira consequência é que nós não teríamos a Bíblia nas nossas mãos como sendo a palavra de Deus para a nossa vida. A gente teria a Bíblia como um registro do que Deus quis para aquele povo, naquela época, naquele tempo. Mas não poderíamos acreditar que seria a mesma vontade e o mesmo Deus para os dias de hoje, né? Então, a imutabilidade de Deus, ela é essencial até mesmo para a nossa fé, a manutenção da nossa fé, o conhecimento do próprio Deus. Olha que interessante aqui. Para nós, a perspectiva de nunca mudar seria horrível, né? Para nós, seres humanos. E isso vale para toda a criação. A pessoa, se nós não mudássemos, se nós fôssemos imutáveis, por quê? Porque isso tornaria as nossas vidas limitadas e imperfeitas. Então, de uma forma, vamos dizer assim, mais simples, imagine se você não crescesse, né? Você sempre fosse um bebê, ou se você mesmo como um adulto não pudesse aprender, não pudesse melhorar, né? Você seria
sempre limitado àquilo que você é. Então, a imutabilidade para a realidade, né, da criação seria terrível, mas ela é, em Deus, uma das suas perfeições, né, que o tornam um Deus perfeito. E esse Deus, então, ele habita em plenitude de vida infinita, perfeita e eterna. Agostinho, um dos pais da igreja, disse que é crucial em nossa doutrina de Deus que comecemos com fé na palavra de Deus e não com raciocínio e experiência humanos. É importante a gente declarar isto e redeclarar isso quantas vezes for necessário. Quando nós falamos acerca de Deus, e tratamos destes atributos, por exemplo, é impossível que você não utilize a Bíblia para explicá-los. Quando um ateu, por exemplo, quer confrontar você com a realidade de Deus e começa a fazer um monte de perguntas, nós não temos para onde ir além do que a palavra de Deus. Quando a pessoa não aceita a palavra de Deus como sendo um livro fidedigno, né, um livro que de fato traz a informação correta sobre Deus, então o diálogo fica já prejudicado já de início, né? Porque você não consegue apresentar provas. As provas daquilo que Deus é estão na sua palavra. Você não vai encontrar, por exemplo, em nenhum fator natural criado acerca da imutabilidade de Deus. Né? Você pode até encontrar outros atributos, você pode ver poder de Deus presente na natureza, você pode ver inteligência de Deus presente na natureza, mas a imutabilidade é algo que você não vai encontrar. Então, é preciso que usemos e conheçamos a palavra de Deus. Se tentarmos transferir ideias sobre as coisas físicas para o Deus que é espírito, ou moldar a nossa visão de Deus para corresponder aos processos humanos de pensar e sentir, provavelmente negaremos a mutabilidade de Deus. Ou seja, nós não vamos encontrar um equivalente que explique a imutabilidade de Deus fora da própria palavra e tentar, então, transferir a nossa experiência para Deus sempre vai limitar Deus e vai diminuí-lo e, inclusive, negá-lo. E se procurarmos raciocinar da criação mutável para o Deus imutável, confiando nas nossas mentes decaídas, nos acharemos em erro. Então, sempre que a gente tenta fazer isso, nós vamos errar. Por isso que Deus, ele não permite que façamos nenhuma imagem de semelhança dele, porque qualquer imagem que se cria de Deus é uma tentativa humana de explicar Deus através da sua própria percepção, da sua própria lógica e dos meios de comparação que ele tem. E tudo isso diminui Deus, né? Não é difícil de entender Deus. Quando a gente aprende um pouco acerca dos seus atributos, do quão errado é, né? Do quão terrível é o homem tentar construir Deus à sua imagem, né? Fazendo algum elemento para poder dizer, olha, Deus é assim, né? Deus é este aqui. É por isso que a idolatria ofende a Deus tremendamente, porque degenera a visão acerca de Deus. Mas vamos falar da revelação bíblica da imutabilidade de Deus, então, né? Não há na história, não há história da origem e desenvolvimento de Deus. Quando você começa a ler a palavra, você não tem ali a história de como Deus surgiu. Por quê? Porque cremos, através da própria palavra, que Deus não teve um princípio, porque o princípio, Deus estava nesse princípio, e ele cria todas as coisas, inclusive o próprio princípio. Princípio é uma realidade de tempo a qual Deus não pertence. Deus está acima do tempo. Deus é atemporal, criador do próprio tempo. Então, não dá para você dizer que há um ponto anterior, né, onde Deus, né, tenha se desenvolvido. O seu ato de criação fez a maior das mudanças para o mundo. Deus trouxe à existência entidades que não existiam, bem como suas relações entre si e com ele. No entanto, a obra da criação não mudou o Criador, cuja glória, amor e poder permanecerão os mesmos desde a eternidade. Então, o que que a gente deve reconhecer aqui?
que na imutabilidade de Deus, esse Deus que nós temos hoje, o Deus que age neste exato momento sobre nós, é o Deus que criou lá atrás os céus e a terra. É o mesmo Deus na mesma condição, né? Sendo nos mesmos, com os mesmos atributos, com a mesma vontade, né? Absolutamente nada mudou nesse Deus, né? Nada interferiu nele. Nem mesmo as coisas externas absolutamente interferem em Deus, mudando aquilo que ele é ou mudando a sua percepção ou mudando qualquer aspecto interno em Deus. Então, isso a gente chama de imutabilidade. Está bem próxima a ideia também da impassibilidade de Deus. A gente fala que Deus é impassível, no sentido de que nada atinge Deus, nada muda, altera o estado, vamos dizer assim, se a gente pode usar, né, essa expressão antropomórfica, antropomorfismo, né, que diz respeito, né, à nossa identidade humana para entender Deus, diríamos que Deus não fica mais triste ou mais alegre, assim, como se isso o atingisse internamente, né, como nós que sofremos de uma forma ou de outra, né, nada tira de Deus a sua plenitude da felicidade que existe nele, da realização que existe no próprio Deus. Mas esse Deus não é um Deus, apesar de impassível, ele não é um Deus neutro, né? Ele não é um Deus que simplesmente não é insensível à realidade humana, né? Não podemos dizer isso. Mas o ponto é que nada altera a Deus. Então, o Deus de hoje é o mesmo de antes da criação. No Salmo 90, Moisés diz: Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, esse Salmo 90 é um salmo muito importante para você mostrar, conhecer a eternidade de Deus em relação ao homem. O homem passageiro, Deus eterno. A imutabilidade de Deus, ela está intimamente relacionada à ideia da eternidade. A mudança ocorre ao longo do tempo, e Deus não está sujeito ao tempo, mas é o Senhor do tempo. O que Deus era, ele é agora e sempre será. Então essa é uma realidade única em Deus. Eu fiz aqui um desenho bem tosco mesmo, né? Mas para que a gente possa pensar um pouquinho, isso aqui eu mesmo estava refletindo assim numa realidade do tempo da história humana. Imagine essa linha aqui, que é a linha da história. Jesus Cristo aqui está no meio. Você tem aqui os anos anteriores, antes de Cristo, os anos posteriores, depois de Cristo. Então é a história humana. Nós estamos aqui em 2024, depois de Cristo. É uma história que continua. E temos então essa linha do tempo. Então essa realidade aqui, que é uma realidade temporal, em que nós estamos presos, né? Sabemos o que aconteceu no passado, mas estamos presos aqui no presente. Nem podemos voltar, nem podemos adiantar no tempo. Mas Deus, ele está numa realidade acima essa nossa prisão, vamos chamar assim, temporal, né? Essa nossa limitação. Então, nessa realidade acima, então para Deus não há nem passado, nem presente, nem futuro, porque ele é o criador dessa condição em que ele colocou a sua criação. E ele coloca a sua criação dentro dessa condição com um propósito, né? Deus queria que as coisas tivessem uma ordem, né? Todas as leis, vamos dizer, da ciência, elas envolvem aspectos que têm a ver com que, né, leva em conta o tempo, né? Além da matéria, as leis da física envolvem aí termodinâmica e o próprio universo, tudo envolve aí tempo, matéria, né, e as condições envolvidas aí na química, na física e tal, e tudo isso está dentro dessa realidade aqui embaixo. E Deus está aqui, né? Deus, ele não está preso a nenhuma dessas circunstâncias. Então, para ele, vamos dizer, né, que tanto faz estar lá quanto estar aqui. Ele não tem limitação nesse sentido. Ele não sofre uma coisa de cada vez, né? Assim, olha, aconteceu uma coisa aqui, Deus está ali. Então, mas ele pode
estar lá quanto ele pode estar aqui. Então, é uma realidade que Pedro fala, né, que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Quando foi perguntado para ele, né, ele ouviu lá e percebeu que os cristãos estavam passando por uma situação em que as pessoas estavam julgando a fé cristã pelo fato de Cristo ainda não ter voltado. Então ele disse: olha, cuidado, porque para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Então essa realidade dos dias é uma realidade para nós, né, mas não para Deus. E isso tem muito a ver com a imutabilidade de Deus, porque é como Deus, vamos dizer assim, se comporta dentro dessa realidade do tempo. Na verdade, Deus não está sujeito dentro dessa realidade do tempo, ele está acima dela, né? Por isso que isso deixa Deus numa condição imutável, né? Tudo que está dentro da condição temporal tem que ser mutável, né? Tudo sofre a ação do tempo, todas as coisas, inclusive as rochas, né, as montanhas que existem, sofrem a ação do tempo. A terra, né, o homem, tudo que é criado, né, o próprio universo, né, fala-se que o universo está em expansão, tal. Mas aquele que está fora do tempo, ele não sofre a ação do tempo. Por isso, ele pode se manter imutável. Alguns textos baseados aqui no Salmo de número 102, e esse Salmo de número 102, vamos lá, primeiro, Salmo 102. Ok, meu computador não está muito ágil hoje. Então, aqui você tem a oração do aflito, que desfalecido derrama o seu queixume perante Deus. E ele diz lá: ouve, Senhor, a minha súplica, cheguem a ti os meus clamores, não me oculte o rosto no dia da minha angústia, dá-te pressa em acudir-me. Então, uma questão aí séria. E aí ele fala: porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, os meus ossos ardem como em fornalha. Então, veja que é o ser humano reconhecendo a sua limitação do tempo, quanto nós somos mutáveis, né? Quanto nós somos, nos corrompemos, né, com o passar do tempo. Ele vai esboçando isso em forma poética: ferido como erva, os meus ossos já se apegam à pele, sou como pelicano no deserto. Então, ele vai traduzindo isso, essa sensação dele, né, através das palavras: como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Então, essa é a experiência humana, né? Isso aqui, independentemente de quem seja a pessoa, todos nós vamos passar por isso. Mas olha aqui, né, a comparação, né? Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Então, veja que não só Deus é eterno, ele permanece para sempre. A própria ideia do Senhor dá essa conotação também. A memória do nome dele permanece de geração em geração. E ele vai, né, há uma certeza aqui de que esse Deus, ele vai permanecer, continuará sendo o que ele é sempre, né? Ele não deixará de ser Senhor. Ele não será mais Senhor depois, ou menos Senhor. Essa expressão Senhor, ela é, total, né? Totalitária não é uma boa palavra, mas é uma palavra que expressa aquilo que Deus é, como ele quer ser tratado, é o Senhor. E esse Senhor permanece para sempre. Então, nada altera essa condição dele. E ele aqui reconhece que todas as nações temerão, todos os reis da terra, sua glória. Então, isso vai acontecer. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Então, ele já pensa no que vai acontecer lá no futuro. E toda essa certeza se dá pela imutabilidade de Deus, porque ele sabe que Deus, que estará no futuro, continuará sendo o mesmo Deus. Veja aqui o final, olha só. Eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo,
e os teus anos jamais terão fim. Então veja que há duas realidades aqui que o salmista quer expressar, tanto a eternidade quanto a imutabilidade de Deus. Os anos não terão fim e Deus sempre será o mesmo. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a tua descendência. A segurança que nós temos em Deus se baseia exatamente no fato de que o nosso Deus não se altera, né? Esse Deus ele não sofre mudança com o passar do tempo. Outro texto é Malaquias capítulo 3, versículo 6. Vamos dar uma olhada lá também. Malaquias 3:6. Vocês devem lembrar daquele texto que fala acerca do dízimo. E aí o texto diz: Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, veja que Deus fala: Eu, o Senhor, não mudo. Então não há mudança em Deus. E isto serviu aqui, no caso dos filhos de Jacó, para que eles fossem poupados, como eles estivessem dizendo: olha, é por causa da minha promessa, daquilo que eu estabeleci lá atrás, da minha misericórdia, do pacto que eu fiz, é que vocês não são consumidos. Porque se dependesse de vocês, vocês já teriam sido consumidos, se não fosse a palavra do próprio Deus a eles, né? Então, eles já teriam sido. Mas Deus não muda. Então, nós podemos ter certeza em relação à sua palavra e aquilo que ele promete nela. Isso para nós, meus queridos, é fundamental, né? Porque como é que nós poderíamos nos relacionar com Deus se Deus mudasse, né? Se ele dissesse, porque o Senhor mudo, ih, caramba, aí, né? Como é que a gente poderia seguir, né? E obedecer a Deus se Deus mudasse? Porque amanhã poderia não valer nada do que ele havia dito antes, ou a própria palavra dele. Qual a certeza do céu, né? Qual a certeza da eternidade, ou qual a certeza da companhia de Deus, da própria salvação, se Deus mudasse? Então, porque aqui a expressão não, isso, né, muda completamente o sentido e toda a realidade e toda a nossa relação com Deus. A própria expressão eu sou, que Deus usou para se apresentar a Moisés, quando Moisés perguntou como ele deveria, na verdade, apresentá-lo para os egípcios ou para o próprio povo judeu, Deus disse eu sou, né? E eu sou é uma realidade perene, é uma realidade impassível e é uma realidade que nós comentamos semana passada como sendo pertencente à aceidade de Deus, ou seja, à autossuficiência de Deus. Deus simplesmente é. Mas isso também tem a ver com a questão da atemporalidade e da imutabilidade de Deus. Quando Deus diz eu sou, ele também está dizendo eu serei, porque, né, é uma realidade em si, não é algo que está sujeito ao tempo, é simplesmente aquilo que ele é, né, e não vai sofrer alteração. Deus também revelou a imutabilidade do seu poder e propósito pela sua redenção de Israel do Egito. E essa imutabilidade está no coração de nossa redenção em Jesus Cristo. De que forma, né? Quando o povo de Deus atravessa o mar e vai ser libertado do Egito, Deus estava provando que ele é um Deus de palavra, porque a história desse povo para chegar no Egito começa com Abraão. Promessa que foi feita a Abraão: de ti farei uma grande nação, tal. Mas Deus explicou para Abraão que haveria ainda um período em que seria necessário uns 400 anos para que fosse atingida a iniquidade dos amorreus, chegasse num certo ponto. Deus usaria o seu povo contra esses inimigos. E o povo, então, quando foi para o Egito, por conta lá de José do Egito, eles, primeiramente, habitaram na terra do Egito, depois se tornaram escravos. E aparentemente parecia que tudo tinha dado errado, né? Que Deus havia se esquecido do seu povo. Quando, né, surge ali toda a história de Moisés e a libertação do povo do Egito, e Deus estava ali, então, constituindo o seu povo.
Isso mostra a imutabilidade do seu plano. E através do tempo, né, essa imutabilidade tem sido testada. A gente pode também pensar aqui em Jesus Cristo, outro período muito difícil, porque muitos anos se passaram entre Israel, do Egito lá e Jesus Cristo. Veja que a promessa de Jesus poderia ter vindo imediatamente, mas muitos anos se passaram para que Abraão pudesse ver realizada, o povo de Abraão, ou nós como testemunhas, pudéssemos ver realizada a promessa de que em ti se farão benditas todas as famílias da terra, né? E isso seria em Jesus Cristo. Seria necessário, né, o descendente do povo de Israel. E quanto tempo se passou para que chegasse até o nascimento de Jesus Cristo, pela vida de Maria e na casa de José, né? Então, isso também é uma prova da imutabilidade e estabilidade de Deus, né? Se a gente pode usar a palavra estabilidade junto com a imutabilidade, porque elas, né, pertencem também, a imutabilidade gera essa estabilidade. Isso também é visto no Cântico de Maria, quando Maria louva ao Senhor, também ela retrata, né, essa confiança num Deus que agiu em favor de Abraão e agora, muitos anos depois, estava mostrando a sua misericórdia no cumprimento da sua promessa. Bom, essa imutabilidade de Deus, evidentemente, afeta todos os seus outros atributos. Todos os atributos de Deus são imutáveis. O amor é imutável, o poder é imutável, né? E por isso nós podemos nos deleitar no nosso Deus, porque Ele é um Deus cujos atributos todos são imutáveis. Então, poderíamos falar aqui do amor e da fidelidade de Deus. O Salmo 136, ele vai refletir isso de forma repetitiva. Ele diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia recebe, palavra aqui, que reflete também o amor, né? Porque a misericórdia de Deus dura para sempre, né? Dura para sempre. E várias vezes, né, o texto vai repetir, sempre após o versículo, o mesmo versículo, né, após uma afirmação, ele vai repetir a ideia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então é para deixar bem gravado mesmo. Esse salmo, claro, era um salmo usado para cantoria, o povo cantava, então provavelmente essa parte, uma parte era uma pessoa, talvez a segunda parte fossem todas as pessoas juntas, mas o texto quer dizer, deixar muito claro que a misericórdia do Senhor, ela não muda. O poder de Deus também é imutável. Isaías 40, 28, passagem de Isaías 40 é aquela passagem que mostra a grandeza de Deus. E o versículo 48 vai dizer: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Então a gente vê essa expressão como uma realidade de quem está sujeito à questão do tempo. Quem tem, primeiro, quem é feito de matéria e está sujeito ao tempo. Vai se cansar e vai se fatigar, né? Tudo que existe na Terra se cansa e se fatiga de alguma forma. Mas Deus, o Criador, não. Ou seja, ele é imutável, ele não sofre nada da ação do tempo sobre a sua realidade. Também a sabedoria de Deus é imutável, porque ninguém jamais o ensinou ou lhe mostrou o caminho do entendimento, né? Você tem alguns textos, Isaías 40 fala acerca disso, também o apóstolo Paulo vai tratar acerca disso lá no texto de Romanos, Isaías 13, né? 40, 13, aqui, né? Olha só. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Claro, ninguém, porque ele precisaria ter adquirido esse conhecimento antes, mas não houve um antes. Então, Deus simplesmente sabe, não tem nada que, né, que ele precisou adquirir como
sabedoria, e não há nada que ele precise adquirir como sabedoria, como entendimento, e nada do que existe lhe dá sabedoria ou entendimento. As nossas vidas não trazem a Deus nenhum tipo de conhecimento que ele já não saiba, né? Justamente por conta também da sua onisciência. Já possuidor de uma plenitude ilimitada de bondade e glória, ele não pode diminuir nem aumentar, né? Deus é aquilo que ele é. Como um ser infinito e absoluto, autoexistente e absolutamente independente, Deus é exaltado acima de todas as causas e mesmo acima da possibilidade de mudança. A Bíblia descreve-o como o Deus vivo, pessoal e ativo. Deus não está imóvel como um bloco inerte de pedra sem vida. Deus habita em atividade imutável e descanso dinâmico. Então, mesmo dessa realidade, né, de imutabilidade de Deus, a gente começa a ter uma espécie de uma percepção como se Deus fosse de fato uma pedra imóvel ali, né? Nada o atinge, nada o muda, ele não precisa de nada, então ele está lá, né? É um ser assim, uma coisa meio chapada, mas isso também não faz jus à realidade daquilo que Deus é, né? Quanto mais a gente tenta formatar na nossa mente uma imagem da realidade de Deus, mais a gente fica, né, tem uma dificuldade, cria, de alguma forma, alguma limitação em relação a Deus. Porque esse Deus continua sendo um Deus vivo, pessoal e ativo. É um Deus que, na teologia, se chama de actus puros, que é um Deus que é puro ato, ele é pura ação. Né? Deus é ação, é movimento. Deus não está imóvel como um bloco inerte, ele habita em atividade imutável e descanso dinâmico. Bom, confissão belga. A gente falou agora há pouco do nossa, do breve catecismo. A confissão belga diz assim: apenas um ser simples e espiritual que clamamos de Deus, que chamamos de Deus, e que ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, todo-poderoso, perfeitamente sábio, justo, bom e a fonte transbordante de todo o bem. Então, esse elemento aqui é importante, ele é incompreensível, né? Apesar de tudo que nós sabemos de Deus, nós podemos dizer que cada um desses aspectos, atributos, nós temos uma pequena dimensão daquilo que ele é e daquilo que representa. Mas, na verdade, Deus continua sendo incompreensível. Algumas imagens bíblicas da imutabilidade de Deus. Veja em Deuteronômio 32:4, fala assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. A ideia aqui do rocha é essa ideia daquele que não pode ser abalado, né? A rocha é uma figura, uma metáfora em relação a Deus e que mostra essa condição de Deus de não poder ser mexido, né? Abalado. Ele é a rocha, por isso que ele serve de alicerce, solidez, refúgio para aqueles que buscam refúgio em Deus. Ele se oferece como sendo a rocha. E rocha, dentro da realidade da criação de Deus, é talvez um dos elementos, um dos exemplos mais fortes de algo imutável, né? Uma rocha. Acho que quem já passou em alguns marcos aí turísticos, conhece rochas, né, específicas. Você foi na infância, quando você for agora, passados aí quantos anos, né, algumas décadas, tá lá do mesmo jeito, no mesmo lugar, da mesma forma. Eu lembro, vocês devem conhecer ali no Espírito Santo, né, Itapemirim, acho que é perto de Itapemirim, você tem o frade, o frei e a freira, um negócio assim, o frade e a freira, tem, é bonito assim, olhando um para o outro, né? Você tem o Pão de Açúcar ali no Rio de Janeiro, e quantos outros lugares você tem belas montanhas ou rochas, e elas estão lá. E elas, então, aqui no texto bíblico, são usadas para tipificar essa realidade de Deus, justamente para tentar aproximar da nossa mente uma realidade que é inatingível, né? Entender como Deus é um Deus imutável. Salmo 78 fala que Israel pecou porque desprezou a rocha da sua salvação.
E Tiago 1,17 faz uma comparação de Deus como sendo luz, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Né? Então, aqui ele fala do Pai das luzes. De fato, a gente pensa aqui, quando ele fala das luzes, a gente pensa mais dos luminares do céu, que são as estrelas, e elas estão lá, né, emitindo a sua luz. É claro que nós que vivemos numa realidade cosmopolita, nem enxergamos mais as estrelas, a não ser uma ou duas no céu, no máximo, mas dentro da realidade humana, né, a compreensão de que as luzes, elas estão lá. Quem é o pai das luzes? Deus, ele é o criador, é o pai das luzes. E esse pai das luzes, não pode existir nele variação ou sombra de mudança. Então, Tiago 1,17 é um texto muito importante para falar sobre a imutabilidade de Deus. Né? Deus não há variação ou sombra de mudança. Isso reflete diretamente na vontade de Deus. Né? Tudo isso vai refletir na vontade de Deus. Deus não é apenas imutável nas perfeições da sua natureza, mas também nos propósitos. Naquilo que ele quer, isso vai acontecer. O propósito imutável da graça de Deus flui de sua natureza imutável. Então, como Deus é imutável, aquilo que ele quer se torna imutável. O texto lá de Malaquias que nós lemos traz, Malaquias não, Malaquias, traz exatamente essa ideia, né? Porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A imutabilidade da sua vontade é refletida na estabilidade de sua palavra. O salmista diz: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Por isso que a palavra de Deus é um livro que pode ser confiado, pode ser usado. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é imutável. Assim como Deus é imutável, a palavra também é imutável. Veja que aí palavra e o próprio Deus acabam se confundindo, né? Embora que a Bíblia seja a palavra de Deus, mas ela traduz aquilo que Deus é, o mais próximo possível, né? Então, ela é a palavra inerrante e imutável, né? Porque ela não muda. E ela não muda porque nada mais será acrescentada a essa palavra. É claro que a gente, quando lê a Bíblia, sabe que do Antigo ao Novo Testamento existe o que a gente chama de revelação progressiva. Deus vai se revelando progressivamente, mas cada revelação que Deus faz, ela complementa a anterior, ela não desfaz aquilo que ele disse anteriormente. Então, essa palavra é imutável. Passarão os céus e a terra, e as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. A palavra do nosso Deus permanece para sempre. E se os planos de Deus mudassem com o tempo, então a palavra teria que ser revisada e corrigida, que não acontece. Aí o caso que nós temos lá em Números, capítulo 22 ao 24, é quando o rei de Moabe, Balaque, viu passar ali o povo de Israel e temeu por aquele povo e buscou ajuda aqui num feiticeiro, Balaão, e pagando a ele uma quantia de dinheiro para que ele amaldiçoasse os filhos de Israel. E Balaão, né, entendeu que não poderia tal, mas, né, se sentiu tentado aí pela proposta. Mas ele disse, né, compelido, né, chegou a dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, Deus, veja, primeiro que ele fala que Deus não é homem, né? Deus não é homem, Deus é Deus. E ele não é homem para que minta, porque o homem mente. Então, Deus não é homem para mentir. Então, jamais ele deixará de fazer aquilo que ele planejou fazer ou disse que iria fazer. E também, ele não é homem para que se arrependa. Mais à frente a gente vai falar um pouco acerca de arrependimento, ok? Mas veja aqui o texto falando sobre essa característica de Deus.
A eleição e o chamado de Deus ao seu povo são irrevogáveis, diz o texto de Romanos 11, 29. Irrevogáveis, ou seja, algo que não muda. Os planos imutáveis de Deus mostram a sua absoluta consistência e unidade em si mesmo. Deus mudar o seu decreto não refletiria liberdade divina, mas vacilação devido à limitação divina, né, se Deus mudasse o seu decreto, pois ele não poderia fazer o que planejara fazer. E aí uma coisa importante, quando a gente pensa na criação, queda e depois, né, o que vem na sequência, não foi um plano B de Deus, né? Falando assim, e agora, né? O homem caiu e agora eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Então, aí Deus bola rapidinho uma ideia. Bom, que tal se o meu filho Jesus for ao mundo morrer pelos eleitos que eu vou escolher, né? A gente já sabe que, na verdade, Deus, ele tinha toda a consciência de que o homem viria a cair. Aí vem toda a pergunta, mas então por que que ele permite tal, tal? Bom, ele permite para que nós tivéssemos a história como nós a temos, né? E Deus julga essa história perfeita no sentido do ângulo da glória dele, que inclui a morte do seu filho Jesus, e inclui o momento em que, mesmo sendo perseguida, né, a igreja poderá chegar até o último dia, aguardando as bodas do Cordeiro e encontrando com o seu filho vindo na glória e a igreja podendo ir para a eternidade com ele. Deus vê essa história como sendo a história perfeita, e é isso que Deus queria que acontecesse, e de fato é o que está acontecendo. Então a gente aguarda aí o final dessa história. Mas o ponto é que Deus não se arrepende, né? Deus não é um Deus que se surpreenda ou que tenha que fazer um plano B. Salmo 33, 10 e 12. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, de fato, ele frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos, porque eles podem fazer planos. Isso para nós é um grande alívio diante de tudo que já aconteceu e diante de tudo que está acontecendo. Mesmo que muitas vezes isso tenha significado muito derramamento de sangue, mas Deus frustra os desígnios das nações. E o conselho do Senhor é que dura para sempre, né? Provérbios 19 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, não importa quais que prevalecem. Então, muitos, mesmo os ímpios, embora se esforcem contra a vontade revelada de Deus, involuntariamente servem para revelar, para realizar os propósitos secretos de Deus, para glorificar a si mesmos. Isso é uma coisa bem interessante, né? A gente pode dizer, né, eu como pastor, por exemplo, convidado para fazer um ofício fúnebre de uma pessoa que eu não conheci, uma pessoa que provavelmente não conheceu a Jesus ou que jamais se entregou a ele, eu posso dizer, olha, ele serviu aos propósitos de Deus, né? Eu posso dizer isso com toda a tranquilidade de que é uma realidade bíblica, né? Porque todas as vidas que aqui vivem servem ao propósito de Deus, né? Ninguém nasceu por acidente e nem morreu por acidente, né? No sentido da vontade de Deus, né? Todos que partiram, o que vivem ou partiram exatamente dentro da vontade do Senhor. Então podemos dizer, né, que vieram e cumpriram o seu propósito. Isaías 46:10 diz: meu conselho permanecerá e eu farei todo o meu prazer. Portanto, os cristãos, isso ele falou em relação ao rei Ciro da Pérsia, né, que ele usou para levar o seu povo de volta à terra de Israel. Portanto, os cristãos possuem uma esperança que é uma âncora da alma segura e firme, pois Deus revelou a imutabilidade do seu propósito, né? A gente pode se agarrar nisso como uma âncora mesmo, sabendo que Deus vai cumprir. Pode demorar, mas essa demora é parte do propósito de Deus, né? Por razões que estão em Deus, seja para alcançar quem Ele quer alcançar, seja para provar a própria igreja no meio das tribulações que nós passamos. Então, as promessas de Deus não passarão.
Essas palavras são fiéis e verdadeiras, né? Apocalipse 21:5, e o texto que fala em Apocalipse de que o Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Bom, Cristo, assim, é também imutável. Eu não vou poder falar muito aqui pelo que eu estou percebendo do tempo, mas o que podemos falar de Cristo? Ele sendo Deus, ele também é imutável. Mas, quando ele se encarnou, ele assumiu a natureza humana que é mutável, né? Então, você tem uma realidade que é paradoxal, a realidade de um Deus imutável assumindo a natureza humana mutável. Por quê? Porque, primeiro, ele precisou crescer, né? Jesus ficou no ventre, né, da sua mãe, nasceu, depois era um bebê, depois virou uma criança, um adolescente. Um adolescente foi já criança, né, estudando a palavra, de repente foi visto lá no meio dos doutores, mas aí você vê todas as etapas de crescimento, juventude. Certamente por isso os que conheceram Jesus na sua infância tiveram muita dificuldade em reconhecê-lo como Senhor e Mestre, né? Vindo lá de Nazaré, né? Como é possível que uma pessoa vindo de Nazaré possa ser, né, esse rabi, possa ser mestre, possa fazer grandes coisas, possa ter essa sabedoria? E Jesus, ele cresceu em tudo isso, como figura humana. Agora, ele uniu em si tanto a natureza divina perfeita quanto a natureza humana. E ele continua sendo, né, essa pessoa de duas naturezas distintas, a natureza divina e humana, né? E ele continua sendo eterno, né? Então, Jesus, ele é a expressão hoje daquilo que nós um dia seremos, porque a sua constituição física não está mais sujeita à decomposição pelo tempo, né? A corrupção que o tempo nos traz. Então, ele está já livre desse processo temporal, embora ele tenha sido nascido, criado dentro desse aspecto temporal, hoje ele está livre dele, né? E aí ele já tem uma condição que é a sua condição eterna, e que será dada também a todos aqueles que lhe pertencem, que fazem parte da sua igreja. Veja o que diz Hebreus 13:8. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então, a certeza dessa imutabilidade do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu quero ainda passar aqui nessas questões teológicas que são interessantes. Quando a gente pensa nessa imutabilidade de Deus, há duas perguntas que nos advêm. Uma delas é acerca do relacionamento de Deus, né? Como é que isso mexe com os relacionamentos? Primeiro, essa imutabilidade de Deus o torna um Deus frio, impassível, insensível, distante, né? O que que isso diz respeito à nossa relação com Deus? Bom, toda a Bíblia mostra que Deus, sendo um Deus imutável, ele é um Deus relacional, totalmente relacional. Então, você tem textos que mostram que Deus chama Abraão de seu amigo, né? Deus se relaciona de uma forma muito pessoal. Jesus chama, os discípulos e olha, eu já não chamo vocês de servos, mas de amigos. Como é que Deus pode, então, se relacionar conosco como amigos se ele não muda? Porque toda amizade, relacionamento envolve uma troca, né? Uma mudança, assim, de percepção, um com o outro. A gente tem uma relação de amizade porque a gente divide as nossas cargas, divide as boas notícias, divide os momentos bons, gosta da companhia um do outro. Como é que funciona isso com Deus se ele é um Deus absolutamente imutável, ou seja, né, ele não precisa de nada, é absolutamente nós. Como é que funciona isso, né? Como é que isso pode nos atingir? Então, as Sagradas Escrituras ensinam que Deus não muda em seu ser o plano, mas elas claramente atestam que os relacionamentos de Deus mudam, né? Existe uma questão aí importante que nós entendemos, que, embora no plano de Deus, a gente lembra da figura que eu mostrei, né? Estamos dentro do plano do tempo, mas Deus está fora desse plano do tempo. Mas, dentro do nosso plano de tempo que vivemos,
nós sofremos mudanças. Nós sofremos mudanças, né? Até com Deus nós sofremos, porque nós não somos mais os cristãos que éramos um ano, dois, 3 anos atrás. Eu espero, né? Alguma coisa tenha mudado, tenha havido uma maturidade. Ou talvez, do contrário, nós tenhamos regredido. Às vezes entramos num processo até de pecado, de endurecimento do nosso coração, e isso altera a forma como Deus age conosco. Isso altera o nosso relacionamento com Deus. Tanto uma maior maturidade, aproximação de Deus, quanto um afastamento de Deus altera a forma como Deus age conosco. Então, embora Deus tenha as suas promessas que são imutáveis, a forma como ele age conosco dentro do tempo e do espaço varia de acordo com a nossa situação, com a nossa condição, né? Então, é um Deus que age dentro da nossa condição propriamente, né? Não é uma coisa que é impassiva, né? Que é sempre a mesma coisa. Não, Deus age de acordo com a nossa necessidade. Pense, por exemplo, quando o texto fala lá de Hebreus, né, de que nós não devemos estranhar quando, bom, o texto não fala estranhar, mas que quando nós sofremos disciplina, nós devemos entender que Deus, ele como um pai, ele pode nos disciplinar, por conta da nossa necessidade de sermos disciplinados. Então, como ficam as nossas relações diante da imutabilidade de Deus? Veja, se Deus é imutável, né, nada vai mudá-lo. Por que que nós oramos? Será que nós oramos para tentar mudar a mente de Deus? Tentar mudar a vontade de Deus? Tentar persuadir Deus? Ou tentar informar Deus? Ou tentar dar alguma coisa a Deus que ele ainda não sabe? Né? Tentar, sei lá, é, usando uma palavra mais forte, né? Manipular Deus? Porque as religiões pagãs, especialmente, elas sempre são baseadas na ideia de você trazer uma oferenda para tentar manipular aquele Deus. Evidentemente que nada disso tem a ver com o nosso Deus. Deus, ele não precisa de informação e ele não terá sua vontade alterada pela nossa oração. Então, as nossas orações, elas não servem para esse propósito, mas ao propósito de submeter os temas que temos em submissão à vontade dele, que já tem o seu plano perfeito. Então, a gente submete esses assuntos, né? Pedimos que ele faça, né, de acordo com a sua vontade, e fazemos isto em submissão a ele, por vontade dele, e para o nosso bem. Nós é que precisamos orar. Nós é que precisamos colocar as nossas questões diante dele. Não é Deus que precisa das nossas orações. E ele recebe essas orações com um incenso, né, de aroma agradável. Agora, outro problema é o arrependimento, chegando aqui no nosso final. O arrependimento, ele está presente na Bíblia. A Bíblia fala que Deus se arrepende. Você tem textos que falam do arrependimento de Deus. Essa palavra arrependimento, ela tem significados diferentes. Pode significar conforto, ter compaixão, né? Eu estou falando aqui do termo, quando ele aparece, é o termo nika, que é quando Deus se arrepende. Então, ele tem alguns sentidos, mas ele também pode significar mudança ou alteração do curso de ação, né? Ou mudar de ideia ou comportamento em relação aos pecados de alguém. Então, naturalmente, a Bíblia não ensina que Deus se arrepende do pecado. No entanto, a Bíblia usa esse termo para falar de mudanças dos relacionamentos e ações de Deus para com as pessoas. É aquilo que a gente estava falando, né? Deus muda o seu relacionamento. Então, alguns casos aqui. O arrependimento pela criação da humanidade. Gênesis 6, você tem lá. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Depois de ter feito a criação, toda a violência, né, que você tem nos versículos anteriores, aqui a Gênesis, ao versículo 6, mostram, né, o porquê que Deus se arrependeu. E Deus ter se arrependido aqui não significa que Deus, né, bateu a mão na cabeça e falou: ah, o que que eu fiz, né? Eu estou surpreso com essa realidade. Não, eu já sabia, desde o primeiro instante, que isso viria a acontecer.
mas significava que Deus iria intervir nesse processo, Deus iria agir de uma forma a mudar essa realidade. Então, quando é usada aqui essa expressão se arrependeu, isso é uma utilização antropomórfica, é para que nós possamos entender o que isso representa para nós, né? Como se, de fato, Deus tivesse se arrependido. Então, nesse caso aqui, Deus faria desaparecer da face da terra o homem, tal, através do dilúvio. Também é o caso da intercessão de Moisés. Vocês lembram que o povo, né, abusou da sua, né, de todas as suas tentações contra Deus. E aí Deus resolveu matar, né, o povo no meio do deserto. E Moisés, então, intercede por esse povo. Porque vão dizer os egípcios, né, olha, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Então foi o próprio Moisés que impediu a Deus que se arrependesse daquilo que ele estava dizendo que iria fazer. E o texto diz que Deus ouviu a sua oração e se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Bom, então dentro desse diálogo e dessa realidade, a gente fica com a impressão de que Deus coçou a cabeça também, né, diante da oração de Moisés, ou que ele ficou ali sentido de alguma forma, tocado, e aí resolveu não levar adiante o que ele tinha pensado. Então houve uma mudança no curso de pensamento de Deus. Mas na verdade, isso não acontece. Não foi uma mudança em Deus. Deus constituiu, primeiro que o povo pecou, isso é uma realidade no fato. Deus constituiu Moisés como sendo o mediador deles. E Moisés, ele iria agir como o tipo de Cristo, como um intercessor, porque é exatamente isso que Cristo faz por nós. Cristo é o nosso intercessor. Então, Moisés iria agir dessa forma. Então, Deus usou Moisés para fazer a oração, para que aquilo que deveria, poderia ser aplicado ao povo, não fosse aplicado por um ato de misericórdia e por resposta a esta oração que Moisés fez, né? Então, tudo se encaixa nesse plano de Deus, né? Deus não está ali esperando uma opinião, um conselho, né, uma oração para mudar o curso da história. Na verdade, aquilo já estava dentro do curso da história. E tem o caso de Saul, que o Senhor diz a Saul, Samuel, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Né? É uma história triste essa, né? Porque não dá tempo da gente ler todo o texto, mas tem aí um contexto, houve uma desobediência de Saul, e Deus fala: arrependo-me de haver constituído Saul. E quando ele conta isso para Saul, Saul fica muito triste, compungido. Veja que o texto fala: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então, isso aqui foi quando Samuel informa a Saul. Saul fica muito triste e pede se, né, para Deus mudar de ideia, se não tinha um jeito de mudar essa situação, e não aconteceu, né? Veja aqui que Saul ele não se arrependeu dos seus pecados, mas ficou angustiado com a ameaça de perder o seu reino. Ele implora Samuel, mas a palavra do Senhor para ele foi esta: também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então, o que acontece na história de Saul é também uma mudança no relacionamento. No momento em que Saul peca contra Deus, o relacionamento de Deus com ele muda. É isso que a gente tem que aprender também. Que, embora Deus seja imutável, esse relacionamento conosco, ele muda conforme a nossa situação, conforme a nossa obediência ou desobediência. Muito bem. Bom, essa história, ela continua, mas eu vou só pular aqui para a aplicação pelo nosso tempo. A aplicação, quais são elas? 7 pontinhos. Primeiro, segurança e confiança em Deus. Louvado seja Deus, Deus não muda, e por isso nós podemos ter total confiança em suas promessas. Tudo que Deus disse e prometeu no passado continua válido e aplicável hoje. Então, isso é uma base sólida para a nossa fé. Consistência no relacionamento com Deus.
A imutabilidade de Deus significa que o seu caráter e amor pelos crentes não mudam. Então, isso é uma coisa que a gente sabe e crê pela fé, porque muitas vezes a gente tem essa fé testada. Às vezes você pergunta, mas Deus, né? Eu fiz alguma coisa, tô apanhando aqui, não estou entendendo o que está acontecendo. Por que tanta coisa está acontecendo comigo agora? E nós, então, lendo a palavra de Deus, não podemos desconfiar que Deus tenha mudado, né? Na imutabilidade dele, ele continua o mesmo. O amor está lá, a bondade, a sua pureza, a santidade, né? O seu poder continua exatamente o mesmo. Por que que ele está agindo dessa forma comigo nesse momento? Será que tem a ver com com relacionamento, com a questão, né, de eu ter me afastado? Eu preciso, né, aprender alguma coisa? Existe algo que Deus está querendo de fato me ensinar, aperfeiçoar? Deus está querendo, né, malhar, né, bater ali no ferro para que ele fique mais afiado? Deus está trabalhando a minha vida, mas isso não deve alterar a nossa visão em relação a Deus. Deve alterar a nossa visão em relação a nós mesmos, né? Porque essas pancadas que a gente recebe muitas vezes de Deus, elas mudam a gente. De novo, porque a gente está na porção dos que mudam, né? Tudo muda, né? Então Deus pode nos mudar usando os mecanismos dele. E Deus não muda. Então a gente olha para ele da mesma forma, vendo ele como Deus que é fiel. Então isso também é uma base sólida para a oração, sendo que ele não muda, podemos orar com confiança, sabendo que a resposta dele é consistente com a sua natureza e a sua vontade revelada. E também confiança na justiça e na santidade de Deus. A imutabilidade de Deus me assegura que a justiça e a santidade dele permanecem intactas. E esperança na eternidade. Como Deus é imutável, a sua promessa de vida eterna é segura. É a certeza de que não mudará essas promessas. A gente segue na direção da eternidade, da terra prometida. Isso continua valendo sempre, porque a palavra de Deus não muda. É a base para a moralidade, a ética e ética cristã, né? Se você tem um Deus que não muda, então essa imutabilidade mostra que os princípios éticos não mudam com o tempo. A gente está hoje 2000 anos depois de Cristo, né? Houve outro período anterior, a Bíblia já existia muito antes de Cristo. E os princípios éticos continuam valendo. Existiram princípios locais, que foram aquelas leis civis e religiosas que eram para o povo de Israel durante um determinado tempo, mas os princípios contidos naquelas leis e também tudo que nós aprendemos no Novo Testamento continua absolutamente válido, porque são princípios eternos, imutáveis. E eu acrescentei o último item dizendo que não é base para a frouxidão espiritual, né? Não use a imutabilidade de Deus como se fosse uma garantia de que Deus não mudará a sua ação para conosco de acordo com a nossa resposta à sua palavra. Então, se você não agir em obediência à palavra, então ele, justamente por ser imutável, né, no sentido de cumprir o que ele diz, ele vai agir como um pai, né, no sentido de buscar-nos na disciplina para nos levar de volta à sua presença. Então, seis pontos que a gente possa levar isso para o nosso coração, para a nossa vida, que possamos viver com esta segurança, essa consistência para a nossa vida prática como cristãos, né? Que Deus abençoe. Vamos orar?